Bem, se for na base do voto, né, pela maioria, não sei como é que vai ser o critério dessa conversa, é, é provável que pare o campeonato. A grande questão, aliás, vou até frisar aqui de novo, né, eu continuo sendo alvo da covardia, da Sim. canalice, até de gente que está diante do microfone, deturpando o que eu falei, pegando fragmentos do que eu falei, tirando do contexto. É impressionante como no meio do caos tem gente tentando conseguir alguma notoriedade, que são pessoas inexpressivas, né? A partir de alguém que tem mais destaque na profissão do que eles. No caso de alguns, é uma inveja crônica, né? Gente que realmente nunca vai ter a relevância que a gente tem, então vai ficar ali sempre na aba de alguém, tentando copiar alguém, sem conseguir mais nada. E a gente tem que ficar o tempo todo batendo na tecla e mostrando, né, o que de fato a gente defende. Né? A questão é, para o campeonato e faz o quê? Qual é a ação que vai ser tomada a partir da paralisação? Né? Faria mais sentido, você vê, o Internacional vai treinar agora lá na estrutura da PUC de Porto Alegre. Né? Eu estou vendo aqui nas notícias que o Inter vai um mês para trocar o gramado. A Arena do Grêmio ainda está debaixo d'água, tem água ali ainda no estádio. Então, não vai poder usar esse estádio tão cedo. Isso significa o quê? A tendência é ter que jogar em outro lugar. Né? Aquilo que foi falado lá atrás, que era uma possibilidade, vai se tornando cada vez mais real. O Inter vai voltar a treinar. É uma imposição da Comebol, mas vai voltar a treinar. E vai jogar. Aliás, por que não peitam a Comebol? Né? Poderiam peitar a CBF e a Comebol, então. Mas, enfim. A questão é, o que vai ser feito nessa paralisação? Seria mais lógico você continuar jogando, você continuar dando contribuições a partir das ótimas campanhas que têm sido feitas envolvendo clubes, torcedores, etc., usando o canhão que é o futebol para não deixar o povo que está longe esquecer o que está acontecendo, porque continua o problema. E o futebol ajuda nisso também, lembrando sempre que no Brasil as tragédias são rapidamente esquecidas, né? Vira-se rapidamente a página e o problema fica lá concentrado no local que está sofrendo com aquilo. E no momento em que já puder jogar o Grêmio, puder jogar o Inter, puder jogar o Juventude, aí você para o campeonato, faz uma escala de jogos atrasados, né? E aqueles times que teriam naquelas datas, né, jogos adiados, vão entrar em campo para enfrentar os três times do Rio Grande do Sul. Estou falando da Série A. Acho que pode valer o mesmo raciocínio para outras divisões. E aí depois você ajusta o calendário. Agora, parar agora por nada, eu não entendo qual é o foco. Você vai desmobilizar o futebol e toda a sua capacidade de gerar ajuda para o povo que precisa de auxílio, né? Porque sem jogo cai muito a capacidade de mobilização. Isso é uma obviedade. Não é toda hora que vai ter um movimento como teve lá do Atlético Mineiro. O Galo não jogou no fim de semana, teve todo um contexto. Toda semana você fizer alguma coisa assim para arrecadar ajuda para as pessoas, dificilmente você vai ter o mesmo movimento toda semana. No jogo você tem gente no jogo, gente. E aí o cara vai para o jogo, o cara vai levar alguma coisa, parte da renda vai ser destinada, enfim. Eu não vejo assim nenhum plano, nenhuma estratégia. Vamos parar e acabou. Deveriam usar mais a cabeça. Pensar num plano. Então vamos parar quando? Vamos imaginar o seguinte: os times gaúchos voltam a jogar agora dia 4, dia 8 pela Libertadores Sul-Americana, Inter e Grêmio. Então eles vão voltar a jogar? Quando que eles têm condições de jogar? Vai ser nessa data? Vamos parar na sequência aqui durante 2 semanas e fazer o jogo segunda, quinta, domingo, sei lá? Você vai ter que fazer uma quantidade de jogos muito grande. E onde vão ser esses jogos? Definir onde eles vão ser. Procurar facilitar a logística dos times gaúchos. Eventualmente inverter mando de campo para que eles joguem no mesmo lugar e não ter que ficar viajando agora. Digamos, vamos jogar em Santa Catarina? Então, olha, tem um jogo contra o time A, que é mando do Grêmio, Santa Catarina. O outro contra o time B é mando do adversário. Vamos inverter esse mando, joga de novo em Santa Catarina, segundo tempo o Grêmio. Ele viaja mais no segundo turno, mas até lá você ganha tempo para organizar melhor a situação. E agora joga aqui, enfim, são ideias que têm que ser colocadas. Eu estou pensando nisso aqui agora, tá? Nem pensei nisso antes. Mas tem que pensar em saídas, em soluções. Parar pura e simplesmente é um negócio que não faz sentido, porque não traz nenhum benefício para o povo que precisa de ajuda, desmobiliza o futebol, tá? E simplesmente para. E o que acontece? Realmente eu não vejo lógica, eu não vejo uma medida como uma medida inteligente, um planejamento. É só parar. Parar por conta de uma pressão muito forte pela paralisação, sem pensar no que vai ser feito. E aquela história que já tem sido falada por nós há algum tempo, o Arnaldo já falou isso também, não adianta, gente. O prejuízo técnico financeiro e não vai ter isonomia. Não vai ter, não adianta. A tragédia é mais forte que isso, cara. O futebol não vai ser maior do que uma tragédia dessa. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Aí teria que ficar parado durante sei lá quantos meses para os times se recuperarem e aí recomeçar as competições. Isso não vai acontecer.
Porque aí você vai pegar toda a economia do futebol, que gera empregos e tudo, e vai levar tudo para o espaço. Ó, vou dar aqui um exemplo, peguei umas informações ontem, rapidamente aqui, sobre, olha só, um jogo no Maracanã, Fluminense e Flamengo jogam lá, né? Isso vale para todos os estádios, eu vou pegar os números do Maracanã, tá? Jogo no Maracanã, 2.500 funcionários diretos dos jogos do Flamengo, do Fluminense. Tá? Bar, credenciamento, segurança, os stewards e tal. 900 pessoas trabalham entre PM, Guarda Municipal, CT e Conlube, que é a companhia de limpeza. 1.500 pessoas no entorno do estádio, entre ambulantes, trabalhadores de estacionamento, bares, etc. Ou seja, um jogo do Maracanã, ele mexe com mais ou menos 5.000 pessoas. É muita gente que trabalha. Essas pessoas vão ficar sem trabalho também. Não, mas é por uma causa maior. Sim, mas qual é o foco? Qual é o objetivo da paralisação? É isso que eu pergunto. É parar só por parar? Ou vamos parar para organizar? Não. Você vai afetar pessoas que trabalham no futebol, nos estádios, os clubes, mesmo dizendo, não, quero parar. Eles sabem que vão ter problemas financeiros, provavelmente, sem arrecadação, alguns deles, outros nem tanto. E não tem um plano. Não tem nenhum plano. Olha, os clubes se reuniram e resolveram parar. Mas o que eles têm para sugerir à CBF também? Porque a CBF também ela foge do pau, ela está olimpicamente ali, não é comigo. Ela, na hora de fazer o calendário, ela vai lá e pum, entuxa o calendário, né? Põe no site e acabou. Aí o torcedor entolamente, até parte da imprensa fala, não, assinaram e concordaram. Assinaram é pinóia, ninguém assina nada, eles vão lá e colocam e acabou. Aí agora que tem uma questão seríssima para resolver, a CBF chama os clubes para conversar. Vamos conversar agora? Ela quer o quê? Dividir o problema? Mas empurrou para o dia 27 a reunião. 15 dias depois. Então ela quer resolver ou não quer resolver? Você vê como tem coisas que não se encaixam. E eu sei que vai ter gente deturpando o que eu estou falando aqui, mas veja bem, a questão é parar para fazer o quê? Qual é o plano? E o plano para ajudar os times do Rio Grande do Sul. Outra coisa que ninguém fala, de que maneira os clubes vão ajudar os times gaúchos na reconstrução? O que vai ser feito? De que maneira a CBF vai ajudar especialmente os times pequenos? Ninguém está falando sobre isso. Então o negócio é assim, vão parar e acabou. Por isso que eu acho que muita gente que defende a paralisação está preocupada com o aspecto esportivo só. Não é humanitário, não é com a economia do futebol que movimenta as vidas das pessoas, não é nada disso. É parar, vamos parar. Tem que parar, não dá para continuar assim. Seria, repito, mais lógico, bolar um calendário a partir do momento que os times puderem voltar a jogar. Se for em junho, digamos, seja lá onde for, já que vão jogar por Libertadores Sul-Americana, montar um calendário aqui. Aí você pode dar uma parada no Brasileiro, né? Você para ali 1, 2, 3 semanas, não sei quantas semanas, e encaixa os jogos atrasados. Que hoje são o quê? São 3 jogos, né, Arnaldo? Atrasados, que vai para 3, não é isso? Sim. Vai para 3 jogos. Então, se você parar, de repente, 10 dias, 12 dias, 14 dias, sei lá, você consegue meter esses 3 jogos. E aí você ajusta tudo. Agora, qual é o plano? Não tem plano. É só parar, vamos parar e acabou. Uhum. No Brasileiro agora são 2, né? 2 atrasados. Então, quem tem mais jogos atrasados no Brasileiro, curiosamente, é o Criciúma, né? Esse é verdade. 3, né? Mas assim, o Mauro está falando coisas assim, bem importantes, mas eu estou tentando decifrar o calendário que está na cabeça dos clubes que querem parar e o calendário que está na cabeça dos clubes que não querem parar com base nas atitudes da CBF e da Conmebol. Vamos lá, para tentar traduzir para o torcedor. Primeiro, o pessoal do GE ouviu o Edinaldo há pouco lá na Tailândia, certo? Isso mesmo. Então, e o Edinaldo falou, olha, como o Mauro falou, eu vou acatar a decisão dos clubes, mas não é tão simples paralisar o campeonato. E eu vou alertar das dificuldades, né? E nós vamos conversar sobre tudo isso no conselho técnico que ele convocou lá para o dia 27 de maio, certo? Então a CBF está com essa data, 27 de maio, para discutir o que fazer com o campeonato. E até lá não parar. É a ideia da CBF. 27 de maio. Então anotem aí, para a CBF discutir eventual paralisação em 27 de maio. Calendário da Conmebol, certo? Que remarcou, como o Mauro disse, as partidas já de Grêmio e Inter. Pela Conmebol, o Inter volta a jogar no dia 28 de maio contra o Belgrano. E depois, nas 2 semanas seguintes, faz os jogos atrasados da Sul-Americana. Então, pela Conmebol, o Inter volta a jogar dia 28 de maio, já está marcado esse jogo, não foi adiado esse jogo, e o Grêmio volta a jogar no dia 29 de maio, certo? Então, essa semana última de maio, teríamos congresso técnico sobre o Brasileirão e volta dos clubes gaúchos às competições via Conmebol, na última semana de maio.
O pleito de paralisação do campeonato agora, da turma da Liga e dos clubes gaúchos por rodadas do Brasileiro, seriam apenas 2 rodadas até essa última semana de maio, 2 rodadas do Brasileiro para parar tudo e uma rodada da Copa do Brasil nesse meio tempo. Então, se quiserem parar tudo, para que todos parem agora, ficariam suspensas para todos 2 rodadas do Brasileirão, que já não teriam os clubes gaúchos, e uma rodada da Copa do Brasil, que já não teriam os clubes gaúchos. Cara, sinceramente, como é que... E no meio disso tudo, a Libertadores e a Sul-Americana comendo solta, sendo que já tem data para Inter e Grêmio voltar a jogar pela Libertadores e Sul-Americana. Então tá me parecendo, nesse momento, essa discussão do para ou não, uma coisa um tanto quanto demagógica, por lamentável que pareça. Né? A cada semana que passa, fica mais inviável parar por diversas coisas, inclusive para ajuda das vítimas no Sul. São discursos meio que não se... E é isso. O Inter está voltando a trabalhar na PUC porque sabe que no dia 28 de maio ele vai ter que jogar contra o Belgrano. Isso já é ponto pacífico. Resta saber aonde, né? Aonde, né, que a Conmebol vai alocar esse jogo. E o Grêmio já sabe que vai jogar no dia 29 de maio pela Libertadores. Então eu vejo a paralisação total, que tem um ato simbólico, mas tardio, talvez, né? Tardio. Cara, a tragédia já está completando 2 semanas, gente. Uma tragédia gigante há 2 semanas. E acho que o efeito prático, de fato, eu não vislumbro. E o que seria decidido nesse conselho técnico lá em maio seria o que fazer com os jogos atrasados dos clubes gaúchos. Uma coisa importante que o Edinaldo diz nessa entrevista, por Martim Fernandes e os companheiros, é que ele, como presidente da CBF, não concorda com medidas de proteção preventivas para os clubes atingidos, a tal da isonomia esportiva, tipo não estarem sujeitos a rebaixamento Juventude, Grêmio e Inter para o Brasileirão, o que for decidido aqui, para esse tipo de situação que em outros países, em outras circunstâncias, já foi tomada. O maior exemplo de solidariedade esportiva no Brasil em todos os tempos, depois de tragédia, foi a questão da Chapecoense, certo? O time inteiro praticamente foi dizimado no acidente de avião. No ano seguinte, o conselho técnico dos clubes preservou a Chapecoense de rebaixamento e mais, não sei se vocês lembram, cada clube da Série A emprestou um jogador de graça para cada um emprestou para a reconstrução do time da Chapecoense. Mas a Chapecoense teve que jogar o mais rápido possível, inclusive o estadual. Jogar é quase uma... E aí não preciso nem falar em prejuízo e isonomia esportiva, né? Porque é o ápice da coisa, né? É um time inteiro ser dizimado. Então, eu só estou fazendo esse paralelo porque os times gaúchos vão ter que jogar a partir da última semana de maio, conforme prevê a Conmebol, e eu suplico para que no tal do conselho técnico da CBF no dia 28, até lá, como o Mauro disse, os clubes, as pessoas, os dirigentes têm que estar pensando em fórmulas mínimas para diminuir esses prejuízos esportivos. Que o cancelamento de 2 rodadas do Brasileiro para todo mundo, ou uma de Copa do Brasil, literalmente não vão adiantar. Né? Só essa ponderação que eu acho que agora está ficando uma coisa num discurso que pode ter conveniências para lá e para cá, que é o pior dos mundos no meio dessa tragédia, e que, sinceramente, em efeito prático, a paralisação geral por 2 rodadas de Brasileirão e uma de Copa do Brasil não vão simplesmente atender aos anseios dos clubes gaúchos.